Olá, estamos aqui em mais um episódio do ASP Talks. Como eu costumo brincar, Marcos, com o pessoal, é bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E eu, que corro meio na madrugada assim e gosto de ouvir podcast nessa hora, também boa madrugada, porque também todo mundo tem direito aqui de ter uma tem alguma boa indicação aí, enfim, na hora que estiver ouvindo o podcast. Estou aqui hoje com o Marcos Vinícius Coutre, professor. Ele é especialista, advogado, especialista em direito médico e direito odontológico. Tudo bem? Como é que você está, Marcos? Tudo bem, para mim é uma alegria estar aqui na ASP para a gente conversar um pouquinho sobre direito médico e direito odontológico. Maravilha. Como é que você foi parar nisso, Marcos? Explica pra gente um Eu pouco, brinco que porque é foi um por nicho, né? é o Um nicho. super nicho, É. né? Se desenvolveu muito, é verdade, eu estou um pouquinho mais de 20 anos nisso, e eu costumo brincar que foi por engano, porque eu liguei na casa de um amigo, moravam 2 amigos juntos, recém-formados, né, e eu morava num outro apartamento. Eu liguei na casa deles para falar com eles, para combinar uma coisa. E aí, o Eduardo atendeu e falou: "Não, o Juliano não tá". Falei: "Poxa, é verdade". Ele tinha me dito que ele chegaria mais tarde, eu esqueci, naquele tempo ainda telefone fixo, coisa que hoje as pessoas talvez nem Poxa, saibam mais o que museu, o né? museu. E aí, Meu filho, outro dia eh, eu mostrei na rua, tenho um filho de 5, 7 anos, não vai um saber. orelhão. O que é um Que é orelhão, né? orelhão? Não faz nem a analogia, né. E aí eu simplesmente falei: "Eduardo, onde você trabalha não tá precisando de um advogado?" Ele falou: "Tá". E aí isso era uma quarta-feira, na sexta-feira seguinte, 10 dias depois, eu comecei a trabalhar nesse escritório, e aí dentro do escritório eu fui para fazer roubo de carga, foi passando o tempo, chegou uma determinada data que teve uma audiência no Conselho Regional de Medicina. Tá. E a advogada que era responsável pela área já tinha uma outra audiência no mesmo dia, ela não poderia ir. E aí perguntaram, dentro do escritório, quem poderia fazer essa audiência. E eu fui. Tá. E a partir daí, Começou começou. Então foi meio que ao acaso, ao vamos acaso. dizer assim, Como né? muitas coisas na Quase vida, né? tudo na vida, É. né? E a partir daí foi esse setor foi crescendo, houve a necessidade de alguém ir para lá, eu fui para esse setor e fiquei durante um tempo, depois saí, e há mais de 15 anos eu tenho o meu próprio escritório só voltado para essa área de direito médico e Direito direito médico. odontológico, na defesa dos profissionais e das instituições. Eu, por Entendi. exemplo, eu não faço a parte, do paciente. Tá. Você não tá no polo ativo, vamos dizer assim. Não, eu estou sempre, né, na Na defesa, né, no defesa. no polo passivo Passivo. das ações, seja no âmbito civil, então de responsabilidade civil, de médicos, dentistas, clínicas, hospitais, enfim, seja também na defesa perante os órgãos de classe, os conselhos regionais e federais de medicina, de odontologia, de enfermagem, etcétera. Perfeito. Até pra gente pontuar, você me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que você vai ter na atuação, nesse teu campo de atuação, dois você já falou, né? Duas frentes, e acho que você ainda tem uma terceira. Então, eu imagino que você atua na parte de responsabilidade civil, né? Enfim, que é questão de erro médico, etc., que acho que, né, ou problemas de atendimento hospitalar, etc., isso é um lado. O lado ético-disciplinar, que estamos falando de, né, processo sancionatório, de alguma maneira, ali dentro dos conselhos. E eu imagino que tem o regulatório também, que acho que deve ser uma terceira frente, né? Também tem o regulatório, a gente também poderia falar da parte de judicialização da saúde, que Tá, é a busca de direitos dos pacientes tá, perante ou o SUS ou a saúde suplementar, as operadoras, as perfeito. cooperativas, etc. E a gente ainda poderia falar também da parte criminal, Criminal, né? exatamente, que é um E- braço da responsabilidade, né? Vamos falar Isso, assim, né? exatamente. Então, É. assim, claro, se a gente avançasse um pouquinho mais, a gente também poderia fazer algumas considerações. O médico ou o cirurgião dentista que é cooperado.
Tá. Também pode ter um procedimento administrativo interno na Dentro da cooperativa, cooperativa. Tá. né? Ele vai fazer parte de uma sociedade de especialidade. Ele pode também ter um procedimento administrativo interno na sociedade por alguma possível violação ao estatuto daquela sociedade. Então veja que é um campo bastante amplo e, claro, regulatório, como você mencionou. Então, assim, tem um campo muito amplo do direito médico. E é por isso que eu sempre digo, né, que o direito médico ele é ou o direito da saúde, eu não me atenho tanto a essa distinção, porque no final das contas a gente está chamando de direito médico tudo isso. Se quiser chamar de direito da Da saúde saúde, é. também, sem É, eu problema acho que nenhum. é até interessante você colocar isso, né? Porque eu acho que o direito da saúde hoje é algo. Se a gente fala direito médico, você vê, eu mesmo com essa primeira impressão, até uma subdivisão do direito da saúde. Quando Isso. você amplia, você traz esses problemas essa problemática super grande que a gente tem hoje social, até que é a questão das discussões, você falou de fornecimento de remédio pelo poder público, que é um lado, o outro lado é essa questão dos planos de saúde, que a gente vê é uma, vamos dizer, uma das áreas mais litigiosas hoje, se a gente Sim, pensar sim. do nosso ordenamento, do sistema judiciário brasileiro, né? A gente vê até como um gargalo, né? Enfim, que é uma questão a se resolver e acho que nos últimos tempos a gente ainda lidou com uma crise no setor, né? Por conta, acho que justamente dessa pressão, né? É difícil de lidar, né? Porque a justiça, de certa forma, abre os direitos, as empresas às vezes não estão atuarialmente preparadas, os custos de hospitais são elevados, né? Então você até teve essa tendência de verticalização de algumas, né? Isso, exatamente, Tá. exatamente. Então tem esse outro lado E essa maior, né? discussão ela é muito ampla dentro do direito da saúde, essa questão de direitos dos pacientes. E hoje eu até arriscaria dizer mais um, que não tem uma relação direta, mas eu chamo a atenção, principalmente para os colegas que estão nos ouvindo e eventualmente nos assistindo, eh, que é o direito veterinário. A Interessante. gente está falando de saúde, de certa Claro. forma. Claro que não é saúde humana, mas é a saúde do paciente animal, né? Alguns chamam de direitos dos animais, mas eu ainda prefiro chamar de direito médico veterinário. Mas também não vou brigar por conta do tema. Mas é algo que cresceu muito nos últimos 5 anos. Pós-pandemia, é uma área em franca expansão também. Se a gente puder alargar ainda um pouquinho mais esse conceito de direito da saúde e passar a tratar também da saúde animal, essa questão do direito médico veterinário. Então, o campo do direito da saúde ou do direito médico, nesse cenário que a gente está falando, ele é muito vasto É verdade, e é né? muito promissor mesmo. E você fala, né, quando você traz esse do direito veterinário, aí vamos falar assim, né? Isso tem uma expansão hoje enorme na sociedade, né? Porque a gente vê, eh, era impensável antes falar em plano de saúde de animal. Hoje Exatamente. tem, Tem. né? A gente tem clínicas para todo lado, Sim. né? Enfim, então é realmente um E não só durante a vida, a gente tem empresas especializadas, por exemplo, em cemitério de cremar. animais, Eu passei por isso há crematório de pouco animais. tempo. Então, assim, realmente é um campo em franco desenvolvimento. O próprio animal deixou de ter a classificação jurídica que Exato. historicamente sempre teve como coisa, e hoje já está né, ali no intervalo entre a coisa e o ser E o ser humano humano. propriamente É, dito, né? é Então, até a mudança do termo dono para tutor, né? é, Que é. e hoje o pessoal da veterinário prefere até o responsável. Ah, entendi. Eles dizem isso. Tal Então, qual com o filho. É isso, exatamente. é isso. É. Interessante. Dono já não se usa quase, como você bem Ah, mencionou. Tutor, alguns continuam usando, mas dentro da veterinária o pessoal prefere o responsável pelo paciente, no caso, ou pelo tá. animal. Que é interessante, né? Assim, são Claro. coisas dentro do direito da saúde aí que a gente precisa ir se adequando. Não por outro motivo, imagino eu, que recentemente, há coisa de 2 anos, saiu na revista Forbes que o direito da saúde ou direito médico é um dos ramos mais promissores do direito, ao lado do direito do agronegócio e o direito voltado aí para as mídias digitais e o que Claro. envolve inteligência artificial e coisa do gênero. Uma população que está envelhecendo, né? A tendência de ter cada vez mais discussão, ela é enorme, né? É enorme. É enorme. E as pessoas estão além de viverem mais, estão cada vez mais buscando um auxílio, um atendimento Isso. médico hospitalar.
Então, isso tudo contribui para uma, né, uma Claro. amplitude muito maior desse nosso campo. É. Eu vou te fazer uma pergunta aí até, porque aqui a gente, eu acho que a nossa função aqui é tanto ter é espraiar conhecimento de várias formas. E tem um que eu lembro que a gente é uma discussão desde a faculdade, que é sempre caso clássico da discussão de responsabilidade médica e, obviamente, vai ser do odontológico também. Aquelas situações que sai da obrigação de e-mail e vira obrigação de resultado, né? Essa é É, clássica. Você pode falar um pouquinho só? Cirurgião plástico, a gente sabe, né? Enfim, que é um caso, é sempre um case legal desde discutir, que a gente sabe que tem uma zona cinzenta e que é tema de caso desde a faculdade, né? e começar esse tema é sempre, em aula, por exemplo, né? É sempre certeza de que a gente vai levar um tempo Vai nisso. levar. Não vai ser aquele tipo de assunto que a gente simplesmente fala, quem está assistindo ouve, falando, ah, tá bom, e passa. Não, É. sempre vem Vai pergunta, sempre pensar, vem, volta. né? E realmente, o que a gente tem em termos de doutrina e jurisprudência majoritárias é uma distinção nem tanto quanto à especialidade propriamente dita, Tá. mas quanto à finalidade do procedimento. Então, se o procedimento, aquilo que está sendo feito pelo dentista, pelo médico, aquela obrigação, né, por ele Sim. assumida, tiver relação com algo predominantemente estético, de cunho estético, é visto como algo classificável como obrigação de resultado. Se for um procedimento que tem como uma finalidade terapêutica, funcional, é visto como uma obrigação de meio, de partida. Então, quando a gente fala cirurgia plástica, a gente está se referindo a uma especialidade médica, assim reconhecida, mas nem todos os procedimentos de cirurgia plástica são obrigações de resultado, porque a gente tem a cirurgia plástica reparadora. Verdade. Então, veja que mesmo dentro da especialidade em si, eu tenho também a questão de obrigações de meio, porque seria a cirurgia plástica reparadora. Agora, aquela cirurgia plástica que tem como finalidade principal alguma melhora estética, isso é visto pelo Poder Judiciário e pela doutrina como sendo uma obrigação de resultado. Uma questão ou outra ainda gera discussão, mas muito honestamente é difícil a gente ter um posicionamento diferente disso dentro das decisões judiciais ou da literatura que trata de obrigação de meio de resultado dentro do direito médico. Então, acho que é mais ou menos essa classificação. A gente tem uma dificuldade um pouco maior na odontologia, Tá. de se definir ali o que, que era uma obrigação de meio de Pois é, né? resultado, Porque porque a gente tem, isso é curioso, uma fala, um texto de José Menegali, de 1939, quase 100 anos, onde ele dizia, de uma forma muito mais poética e muito mais bonita, que o dentista ele vai ter sempre uma obrigação de resultado, porque ele sempre vai tratar só da boca. Ele não Uhum. escreveu dessa maneira, Tá, tá, mas mas a ideia é essa. Assim, sintetiza como o local de atuação dele é menor é e é restrito. restrito, então é sempre uma obrigação de resultado. E a gente sabe que, em tese, não muda nada ser só na boca, ou ser no Ah, braço, ou no ser no nariz, abdômen, no no enfim. nariz, porque justamente depende de uma série de fatores aquele resultado, como, por exemplo, a colaboração do próprio paciente em seguir um pós-operatório que foi recomendado pelo profissional, seja ele médico, seja Claro, ele dentista, e também da própria resposta biológica do paciente, claro, né. tem toda uma evolução que cada um tem um Então, assim, na claro, sempre fazendo essa consideração pelo viés de atuar sempre na defesa dos profissionais, eu acho importante a gente deixar claro esse viés na minha fala. sem Eu dúvida, já disse qual que é o entendimento majoritário, então isso, né, tá sem registrado. dúvida. Mas na minha posição, eu questionaria e eu gosto sempre de questionar essa ideia de se atribuir o resultado final sempre necessariamente só a capacidade ou a técnica empregada pelo profissional. Por quê? Porque vai depender do paciente, se ele cumpriu com o pós-operatório, se ele seguiu as recomendações e qual foi a resposta que o organismo dele deu. E nada disso depende da Da qualidade ou técnica. da técnica empregada pelo profissional. Então eu vejo ali um certo, eu imagino que haveria uma possibilidade de discussão, eh,
mais moderna, se eu puder falar dessa maneira, à luz do que a gente já conhece hoje sobre resultados de procedimentos, importância do paciente se comprometer com aquele tratamento, etc., para a gente realmente dizer se aquilo era seria ou não, né, uma obrigação de meio de resultado. Mas, repito, para a imensa maioria da doutrina e da jurisprudência, se o cunho for estético, isso é uma obrigação de É. resultado. Eu imagino até quando você fala, né, você até citou cirurgia plástica reparadora, eu fico pensando até na ortodontia. Você tem uma bola dividida de estética e necessidade Exatamente. clara em várias situações, porque um dente Implante, torto, implante, implante, né, ou mesmo simplificando, um dente torto isso. pode ter, numa primeira olhada, se falar simplesmente: "Não, isso aqui é estético, porque eu quero um dente reto", e na verdade você tem toda uma parte que não tem nada de estética, que é você acertar a sua mordida, né. Mordida, fala, Fala. respiração. É, Então, assim, é é que o paciente, às vezes, ele não enxerga a parte funcional, claro, claro. né. Ele vai procurar o profissional pela parte estética. Isso, inclusive, na ortodontia, é uma coisa muito interessante, que às vezes o paciente, na percepção dele, ele já viu uma melhora. Para ele já está alinhadinho o Sim, dente. E aí o profissional, ele quer fazer aquele trabalho perfeito e deixar realmente no melhor alinhamento para que tenha, para além da questão estética, uma melhor fonética sim. e por aí vai. Mas o paciente ele não enxerga isso. E aí ele começa a acreditar, porque na ortodontia às vezes tem aquele pagamento mensal, Claro, é a a manutenção, né, que você está manutenção. sempre ali. E aí o paciente ele começa a acreditar que o dentista está querendo tirar dinheiro dele, Exato. porque ele não, para ele já ficou bom. Mas para o dentista ainda falta o refino para chegar no, entre aspas, ideal. E aí, às vezes, a gente já teve discussões até nesse momento, que o paciente diz: "Não, já está tudo certo, eu não preciso mais pagar, porque já terminou o tratamento". E o profissional diz: "Não, ainda falta, porque precisa isso ou aquilo, fazer esse ajuste e tal". Então, veja como é difícil essa questão mesmo do que seria só estético, do que seria estético funcional. Agora até, assim, obviamente que isso é menos, jurídico, mas, assim, jurídico do ponto de vista da ideia de responsabilidade de meio e resultado. Mas uma outra ponta, quando a gente pensa, e aí quando você fala em cirurgias, vamos dizer dessa maneira, eletivas, né, ou mais ainda de escolha estética, procedimentos estéticos em geral ou essa nova que a gente fala, vamos dizer, uma medicina de dermatologia hoje que você tem Sim, a dermatologia pura e a dermatologia que é totalmente estética, vai num consultório, é máquinas com isso, aquilo, enfim. Você nota um tipo de mercantilização, né, da medicina nesse campo que não combina com a medicina clássica, que é a de necessidade, né, que aí você colocaria a questão que é a clássica hipótese da obrigação de e-mail. Tô doente, fui no sim. médico, ele vai fazer o que dá para fazer dentro da técnica média estabelecida. Por outro lado, você tem esse lado, um cirurgião plástico, ainda que ele não possa colocar outdoors, etc., em outros países até pode, né, fazem programa de TV, Sim, sim, etc. e sim, sim. tal. É um tipo de serviço que tem, sim, hoje nas mídias sociais, etc., uma certa propaganda, uma certa oferta do serviço, assim como os procedimentos dermatológicos. Você Como que você analisa a responsabilização nesse campo? Que é uma hora que basicamente começa a abrir até aquelas arguições de: "Opa, mas não entra uma relação de consumo aqui, ou não aplica o CDC, etc e tal". Uhum. Isso você acha que impacta até nessa análise, às vezes, que é menos técnico-jurídica, mas para chegar numa ideia de obrigação de resultado? Eu digo assim, friamente analisando, obrigação de meio e resultado é uma análise fria aqui daquela situação. Agora a gente sabe, juiz é humano, construção de tese é humana, a gente fala, pô, o cara está ofertando serviço, ampliando, chamando a pessoa para vir aqui, vendendo um resultado. Sim. Você vê essa É. conexão? Quando a gente vai estudar, e nas aulas a gente menciona isso também, né, a questão da responsabilidade para entrar nesse cenário, eh, desde a oferta o profissional já está se comprometendo.
né? Pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, princípio da vinculação contratual da publicidade, etc. Então, se ele começa a divulgar muito antes e depois em rede social, sem os devidos cuidados, que hoje o Conselho Federal de Medicina permite que seja feito o anúncio de antes e depois, com algumas particularidades, então tem uma forma certa de fazer isso, Tá. e a forma certa de fazer isso, de acordo com o próprio Conselho Federal, é justamente na postagem, na publicação, deixar claro que aquilo ali não é uma promessa de resultado e que o resultado pode variar de acordo com o paciente, de paciente para paciente, por uma série de questões. Então, isso precisaria estar de forma ostensiva, expressa, na própria divulgação do antes e depois. Tá. Só que a gente não vê isso. A imensa maioria dos médicos pegou uma ideia, só ouviu parte da conversa de que o CFM liberou o antes e Liberou e depois. vamos lá. E aí coloca lá de qualquer jeito. E aí isso dá ruim. Nesse cenário, não tenha dúvida que a gente está falando de uma obrigação de resultado pela promessa feita publicamente de. Eu menciono isso assim, ó. é, o profissional, ou a clínica, enfim, faz uma série de postagens de antes e depois. Sempre o depois vai estar melhor que o antes. É. Óbvio. Claro. Né? Se postou, é porque Não é? deu pelo menos um pouco E certo. aí a né? gente vai um pouquinho mais além. Não é aquele antes e depois em que o antes e o depois eles estão próximos. Melhorou um pouquinho. Não. Não, é aquele antes que está derrubado, eu brinco para não falar outra coisa, e que o depois ficou excelente. Correto? Correto. É isso. aí. É É isso que a propaganda gente na vê, veia. não né? é? É isso aí. Aí a pessoa olha e fala assim: "Oh, mas eu não tô tão ruim assim", não é? É isso aí. Se esse que estava tão ruim assim ficou tão bom assim, eu que não tô tão derrubado assim, eu vou ficar tão bom quanto ou até melhor. É justamente a percepção de resultado que é inserida na cabeça do consumidor por essa divulgação sem os devidos cuidados. Porque quando a gente fala de obrigação de meio de resultado, também tem um outro viés, que é a ideia da informação. Então, o profissional ele tem que prestar atenção nisso, de informar o paciente, ou o possível paciente, se for o caso, que aquilo ali pode não ser o resultado para ele. Sim. Talvez seja a mesma coisa nós, advogados, quando a gente diz, olha, o paciente não, desculpa, a pessoa tem direito a tal benefício do INSS, sei lá, não é minha praia, então estou chutando qualquer Claro. coisa aqui. Mas será que todo mundo tem esse direito? Não. Tem que preencher determinados requisitos Sim. para, se for o caso, ter esse direito. Então, às vezes, é esse tipo de informação que não é passada. Mas da forma como é feito, não tem a menor dúvida que, se a gente, ainda que a gente não caísse numa obrigação de resultado, a gente estaria dentro da promessa do CDC. Promessa do CDC, né? É isso. Então, assim, veja que não tem muito para onde correr se não for feito adequadamente. Fazendo adequadamente, a gente volta na ideia lá do entendimento majoritário, de obrigação e tal. Isso aí. Então já estaria lá. Fazendo de forma incorreta, gera ainda mais expectativa no consumidor. Exato. Eu só faria uma última ponderação a respeito disso, porque eu acredito também que a gente precisaria, dentro desse cenário de discussão, de acordo com o nosso tempo atual, esse ponto de partida. Quando o paciente procura um procedimento estético, se a gente entender que ele não tem doença, a gente vai chegar à conclusão de que seria sempre obrigação de resultado. Exato. Mas talvez, se a gente partisse da premissa de que ele não está saudável, que é diferente, porque aí a gente pode empregar o conceito da Organização Mundial de Saúde a respeito do que seja saúde. Claro. Saúde é o bem-estar físico, psíquico e Isso. social. Se a pessoa procura um procedimento estético, é porque talvez ela não se sinta bem consigo mesma. Por qualquer razão. Que para mim pode não ter a menor diferença, para você pode ser algo muito grave. Eu brinco e dou meu exemplo, né? Eu não tenho cabelo, Enfim, mas para mim tudo bem. tem gente que tem um incômodo e precisa E efetivamente. também tudo bem. Claro. Então, isso é muito pessoal. Quer dizer, então eu vou dizer que a pessoa que tem algum grau mais elevado de calvície e deseja fazer o procedimento de transplante capilar, porque aquilo a incomoda, aquilo às vezes a impede de ter uma vida social plena,
embora ela não tenha doença, talvez, Sim. mas ela não está saudável dentro do conceito da Organização Mundial da Saúde, né? E ela não tem um bem-estar pleno, físico, psíquico, social. Principalmente do ponto de vista psíquico, né? Eu Psíquico, ia até lá, né? estava evoluindo nas perguntas, pensando assim, justamente ia colocar até esse ponto, né? Porque quando você também traz esse outro lado, né? Quando você falava de toda a sequência, né? Poxa, tem o corpo da pessoa, tem a necessidade de seguir um pós-operatório. E aqui é essa situação também que você coloca, que é um outro tempero, né? Você fala, poxa, se você trata os procedimentos. É que a gente está falando do procedimento estético só, né? Uhum. Mas ou procedimentos, às vezes, que sejam de escolha, né? Mais vinculados a, por exemplo, é muito a questão psíquica, você está falando de uma necessidade. Aí eu acho que até, de novo, vindo do ponto de partida, a interpretação, né, de não ser necessário, não se olhar mais o resultado como essa história de produto, né? É, É algo do procedimento médico mesmo, né? isso. Por isso também é importante a identificação por parte do profissional do que levou a pessoa a fazer ou a procurar aquele procedimento. Porque se ele descreve que a pessoa já se sente mal, estou generalizando aqui, em razão daquele defeito, entre aspas, que ela imagina que ela tenha, isso já justificaria o procedimento estético como uma medida de terapia Terapia, exato. e não puramente estética. Porque se aquilo incomoda tanto a pessoa de a impedir, em algum grau ou de relevância, de exercer toda a plenitude da sua vida, isso também compromete a sua saúde. Sem dúvida. Mas essa discussão a gente vê muito pouco, É. porque É, o mais comum é normalmente é isso. isso, é um É que essa procedimento acho que é a nova, estético. a nova fronteira, né? É. Tanto que assim, hoje a gente vê que as principais causas de afastamento do trabalho são por questões Psíquica, psíquicas. sem dúvida. Né? Se o paciente ele fica insatisfeito com o resultado e teve um erro, ele vai ser indenizado a título de dano moral, que É, tem a ver também com o aspecto claro. psíquico. Então, e eu até costumo brincar com isso, eu falo, por que se deu errado tem um aspecto psíquico, mas quando no momento da procura a gente não analisa o aspecto psíquico da pessoa? Porque se ela já se sentia mal aqui, isso justificaria uma É. questão terapêutica, algo que precisa ser feito para tentar diminuir esse mal-estar ou essa ausência de saúde plena dela. Mas, claro, isso é só uma discussão. Não, mas E dito de forma é, objetiva, na doutrina e na jurisprudência, isso ainda está engatinhando esse tipo de discussão. exato. Eu ia até também, assim, eh, ainda entrando, né, obviamente aqui é um campo de responsabilidade, mas eu lembro discussões interessantes que eu cheguei a ver, eh, relativas à infecção hospitalar e responsabilidade, assim, eh, que também eu vi já coisa para um lado, coisa para responsabilidade objetiva, hã, N possibilidades, o próprio corpo não, enfim, isso também dá como é que Tem você tem muito, bastante tem discussão, né? muito, tem muito. Eh, Quando a gente fala em infecção hospitalar, hoje até o pessoal começou uma discussão do que seria infecção hospitalar, enfim. E aí hoje, para tentar fugir, aí o pessoal que trabalha em clínica, não, então não tem infecção hospitalar em clínica porque não é hospital. Enfim, umas coisas que, É, né, o pessoal é criativo também, claro, né? Tanto que hoje aí o pessoal prefere usar IRAS, infecção relacionada à assistência à saúde, tá. porque daí não tem discussão. Não tem Mas quando a o gente está local não não importa, importa, né. mas o termo é infecção hospitalar. Tá tranquilo, mas eu falo isso só para às vezes a pessoa que está nos assistindo, né, e nos ouvindo, não, mas e na clínica, não é hospital ou no consultório. Infecção relacionada à assistência à Tá, saúde, que é o que a gente chama de infecção hospitalar e está tudo certo. Na infecção hospitalar, a gente tem algumas ponderações. Primeiro, para saber se é realmente uma infecção relacionada à assistência à saúde, porque pode ser uma infecção decorrente do próprio organismo da pessoa, que não uma tem a ver reação, uma reação ou até um agente que já esteja na própria pessoa. Nós entendi. temos bactérias dentro da Sim, gente e às vezes isso não está relacionado à assistência à saúde. uhum. Isso é do próprio organismo. A pessoa que sofre um acidente de trânsito e ela fica politraumatizada, com várias fraturas e lesões, às vezes ela já teve a infecção naquele No momento. acidente, né. Já está, entre muitas aspas isso, né, já está suja, né, porque já teve toda Claro, aquela contaminação,
a infecção ela vai se manifestar quando ela está dentro do hospital, mas o que causou a infecção foi antes. Exato. Essa é outra discussão. Então, a infecção relacionada à assistência à saúde, a infecção hospitalar, é justamente aquela que é decorrente da atuação ou da prática da assistência hospitalar. Essa sim poderia ser efetivamente classificada como infecção hospitalar. Essas outras, elas acabam rompendo o nexo de causalidade, Sim, porque porque realmente. não estão relacionadas à assistência à Sim, saúde, ou são prévias, ou são do próprio organismo do paciente, aquilo gerou manifesta. né, uma infecção, mas que não foi causada pela assistência à saúde. Então é um campo de muita discussão. Agora, se ficar constatado que foi infecção hospitalar, para o hospital escapar de uma condenação é muito difícil. Muito difícil. Muito Ah, difícil. Existe caminho, mas é bem minoritário na jurisprudência, que teria a ver, e aqui acho que talvez não vai dar tempo da gente falar não, tudo, aqui a gente tem mas que tema tem. para quanto quiser, né? Porque conforme vai É, falando, vai puxando. mas assim, mas basicamente teria a ver com a inexistência de defeito no serviço, porque a infecção hospitalar zero é É impossível. inviável, é. Nenhum local do mundo tem. Então, tem algumas decisões, sobretudo do Tribunal de Justiça do Estado aqui de São Paulo, que consideram, sim, responsabilidade objetiva, então isso não tem dúvida, mas que ante a ausência de defeito no serviço. Então, o que seria essa ausência de defeito no serviço? O hospital tem uma comissão de controle de infecção hospitalar atuante, ele tem parâmetros dizendo qual é o percentual dele de infecção Infecção, hospitalar comparado com o que é mundialmente aceito como sendo o o mínimo mínimo. aceito, ou o máximo aceito, na verdade, né? Mas enfim, aquilo que teria que ser o percentual mínimo. Então, se demonstrado tudo isso, mas veja, a demonstração disso também é bastante difícil. Pois é. Então, assim, em algumas situações, bem pontuais mesmo, o hospital conseguiu escapar, mesmo sendo uma infecção hospitalar, porque ele demonstrou que não tinha o defeito. Ele fez o que ele poderia ter feito. Ele não tem uma negligência, né? Ele está dentro do Isso. padrão Do do. padrão internacional, Ah, daquilo que o paciente poderia esperar, porque não seria legítimo ao paciente esperar, não no sentido de vontade, mas no sentido de possibilidade mesmo, esperar infecção zero, porque isso não existe em nenhum lugar do mundo. até um paralelo até com a questão da responsabilidade de meio, vamos dizer, e os riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, vamos dizer assim. O cidadão, o médico pode ser o aso, tem empregado a melhor técnica, mas existe um risco inerente de recuperação dar errado, né? Cicatriz, N Isso, problemas, né? E acho isso. que aí entra esse risco É. que é inerente a essas. Mas veja que são discussões super recentes, assim, Ah, e quando a gente fala super recentes, não é que é agora, desse ano ou do ano passado. É assim, são discussões que a gente ainda está evoluindo dentro de um campo novo que ainda é o direito médico. Eu coordeno curso de especialização há mais de 15 anos, de direito médico. A minha primeira turma tinha 10 alunos. A primeira turma que eu coordenei, 10 alunos. Na pandemia, que foi a última turma 100% presencial, a gente tinha 137. uau. Então, É, veja, olha o crescimento. E, claro, muitos outros cursos no Brasil também de claro. especialização em direito médico. Lá, quando eu comecei, a gente tinha 2 ou 3 cursos em andamento no Brasil de especialização em direito médico. Na pandemia, a gente já tinha muito mais. E mesmo assim, o número cresceu mais de 10 vezes, o número de alunos. Uhum. Então, é um É um campo, campo em crescimento, crescimento. seja de profissionais, seja de discussões de alguns temas que outrora eram já tidos como consagrados, como obrigação de meio de Claro. resultado, infecção hospitalar, 2 temas excelentes que você tocou nessa nossa conversa aqui, porque realmente eles têm um posicionamento da doutrina e da jurisprudência. Isso está sedimentado à luz do que se conhecia historicamente desses assuntos, mas a gente percebe pequenas movimentações e modificações aqui ou acolá, com base em argumentos, vamos chamar assim, novos, Novos, que é um novo à luz do conhecimento do desenvolvimento desenvolvimento. das Da discussões ciência, e da né? ciência. É isso. Exato. Então, assim, eu acho importante a gente dizer o que é
o majoritariamente aceito e definido, que é como a gente fez aqui, mas também explicar que existe uma possibilidade de discussão com alguns outros argumentos. E aí, a quem interessar essa discussão, seja o lado do paciente, seja o lado dos profissionais que defendem as instituições dos profissionais, empregar esses conceitos e essas ideias no melhor interesse do seu cliente. Eu acredito que esse nosso papel aqui a gente esteja É. fazendo sem defender bandeiras, Não, trazendo os claro, dois eu acho lados, que você né? está colocando sempre aqui os dois lados. Você não está, ainda que você tem o bico torto por conta do Isso. cachimbo que você usa, mas a gente sabe que você tá tentando aqui ao máximo e tá, para mim, ao meu ver, está colocando a situação sempre dos dois lados. E até vou te fazer uma pergunta aqui, como justamente por estar lá convivendo, né, no outro, no lado aí, os médicos, hospitais, vendo muito procedimento sancionatório. Porque hoje, e vindo assim esse novo mundo, né, vamos lá, a gente vive uma ampliação, da demanda por saúde. Na sequência, começa o mercado a também crescer do ponto de vista de oferta. Então é um mercado que cresce nas 2 pontas. Tecnologia entrando pesadamente, né, agora inteligência artificial em vários pontos. E você vê, acho que, vamos lá, um mercado crescente, tecnologia, máquina, robô, oferta, tal. As muitas pessoas falando uma falta de, vamos dizer assim, justamente do lado humano do Uhum. médico, de atenção, de tempo. E isso imagino que você deve até ver isso refletir eventualmente em procedimentos, ah, ético-disciplinares e eventualmente até nesse outro tipo de reparação, porque eu imagino que uma comunicação bem feita, um bom atendimento médico, uma boa explanação, acho que é a maior vacina para um processo judicial em caso de haver um problema, né. Então eu queria que você fizesse algum comentário se você, de alguma maneira ali medindo, vendo nas coisas acontecerem, você vê essa certa insatisfação, essa certa problemática da relação paciente-médico. Você tocou talvez no principal ponto, que é justamente esse. A gente tem alguns estudos e também o conhecimento empírico leva a isso, que a principal causa das ações judiciais não necessariamente é o erro, é a insatisfação. A pessoa fica insatisfeita com aquilo que ela recebeu. Você tem filho, eu tenho filho, os colegas que estão nos assistindo, ouvindo, podem ter filhos. Aí a gente leva o nosso filho num hospital. O médico, entre aspas, nem põe a mão no filho. Diz: é uma virose. Toma isso daqui que ele vai melhorar. E manda a gente embora. Você ficou satisfeito com esse atendimento? É. Eu não Você fiquei, queria ouvir alguma não coisa, é? ter um tempinho, né. Aí vai no outro hospital ou numa outra consulta, não importa. Aí o profissional, o médico, pega a criança e examina, vira do avesso e é virose. Você toma isso, a mesma coisa que o outro falou. Você toma isso, mas ó, se não melhorar em 48 horas, você traz de Me volta. liga, tô Isso. aqui, meu celular tá aqui, né. O final da história é exatamente o mesmo. Era uma virose, deu um medicamento, vamos partir dessa premissa que foi o mesmo medicamento, com a ideia de que em 2 dias aquilo ali tinha que sumir. Só que um não deu a atenção que a gente esperava, e o outro foi super atencioso. Se ao final, né, ou ao cabo desses 2 dias, não houver uma melhora, às vezes a gente vai dizer: "Não melhorou porque esse aqui errou, É. o primeiro". E o segundo a gente vai voltar para o hospital, vai voltar na consulta para passar de novo. Ele me disse que em 2 dias podia não melhorar e se não melhorasse eu tinha que voltar. Então é a percepção do atendimento em si. Isso é super importante. Isso é super importante. Essa relação médico-paciente é uma das coisas que realmente é uma profilaxia mesmo para se evitar o processo. Isso não tenha dúvida, porque a insatisfação é a principal causa dessas ações judiciais. Isso tem a ver com informação, isso tem a ver com atenção. A gente chega no hospital, no pronto atendimento, o médico nem olha no Hum. nosso olho, só Só fica fica digitando. escrevendo, é. A pessoa não se sente acolhida, já está fragilizada, já está num certo grau, a depender da situação, enfim, de vulnerabilidade.
E a pessoa a quem ela se socorreu não lhe dá atenção. A pessoa ela não vai ficar satisfeita com isso. E aí é que começa a gerar uma série de problemas. Em 2007, então vejo que já se vão alguns anos Poxa. aí, em 2007, eu escrevi num blog que eu tinha sobre a negligência por trás do isso é normal. Tá. É. É assim mesmo. Veja, pode parecer bobeira, mas eu já participei de mais de 4.000 processos, sejam judiciais ou sejam éticos, envolvendo direito médico. Nesse tempo eu fazia uma contestação por dia, era um negócio absurdo. E aí, começa a ler a petição inicial e você percebe que alguma coisa se repete ali. Mas eu ainda não tinha me atentado ao que exatamente. E aí, um certo dia veio essa frase, isso é normal. Aí eu comecei a falar, realmente, o paciente faz um procedimento, qualquer que seja ele, uma cirurgia, e aí no dia seguinte ele fala para o médico ou para o dentista, tá doendo. Tá doendo onde? Na região que foi a cirurgia. É óbvio, fez a cirurgia ontem. O que o profissional vai dizer? Isso é Isso é normal. normal. Mas quando ele diz isso é normal, é uma espécie, na percepção do paciente, é uma espécie de esse problema é seu. Você que se vire com isso. E eu sempre sugiro para os meus clientes trocar o isso é normal, e não é uma questão só de palavra gramatical, de semântica, não é isso. Por isso era esperado. Eu estava esperando você me falar isso. E eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está passando. Mas, ó, isso aí é para ter essa dor, toma isso, vai durar tanto dia, tantos dias. Veja, é muito mais do isso é normal. O isso é normal afasta. Isso é normal significa você se vira com esse seu O problema. problema é teu, né? E aí, na cabeça do paciente, ele tinha um problema, qualquer que seja ele. Fez a cirurgia. A dor que ele está sentindo hoje, depois da cirurgia, não é a dor que ele sentia antes da É, cirurgia. ele sai pior, né? Portanto, quem causou essa dor foi o profissional. Pois é. E aí ele procura o profissional e o profissional diz o quê? Isso é normal. Então veja, de novo, na imensa maioria das vezes isso vai ser normal dentro desse cenário de É o esperado e etc. esperado, como você falou. Agora, quando a coisa desvia e realmente complica, o paciente lembra que ele ligou no dia tal, na hora tal, ou que foi na clínica, ou que foi no hospital, e que disseram que era normal, e que não valorizaram a queixa dele, e etc, etc, etc. E aí eu digo, existe uma negligência pós-procedimento. Porque às vezes teve uma perfuração em órgão interno, que está descrito na literatura como sendo algo possível naquele procedimento. Portanto, não foi erro médico, porque isso poderia acontecer. Mas ao não valorizar a queixa, a negligência ela vem não pela perfuração, mas pela não identificação desses sintomas que seriam compatíveis com uma perfuração. E Entendi. aí tem uma infecção generalizada, por exemplo, uma sepse, Por conta da da perfuração. perfuração. A perfuração foi errada? Não. Onde é que está o erro? Na negligência pós-procedimento de não valorizar a queixa. Então eu tenho negligência antes, não pedir os exames necessários, não fazer um diagnóstico correto. Desculpa, eu tenho uma negligência durante, que é errar o procedimento, e eu tenho uma negligência no pós. Por isso que o profissional ele precisa ficar atento a todas essas etapas. Mas veja que, de novo, a gente está voltando na insatisfação, né? É isso aí. Porque aí, claro, no final eu vou ter um erro. Mas se o profissional tivesse prestado atenção, tivesse dado atenção àquela pessoa, à queixa daquela pessoa, e não a tratado como algo normal, isso teria sido evitado. Então, não sei se consegui responder aí sobre essa Perfeitamente. questão Eu acho do que contato mesmo, tanto que o pessoal diz hoje, da humanização da é. medicina. Não, foi perfeito, e eu acho que é um ponto até para, voltando aqui à nossa função aqui, que é passar conhecimento, falar com os advogados e especialmente uma atenção ao jovem advogado. Essa hora, essa tua fala é a hora que ela serve para o advogado também pelo paralelismo aqui. Nós estamos sempre lidando com pessoas em momentos sensíveis da vida delas, com grandes valores dessas pessoas em jogo. Então, isso não é normal, né? Exatamente. A gente precisa entender o cliente, a gente precisa ouvir o cliente. Ter uma decisão, uma sentença de improcedência
para nós pode ser normal, mas na vida dessa pessoa nunca vai ser. Então, a nós precisa explicar, dizer o que que nós vamos fazer, ou se o processo acabou, explicar um pouco o sistema, entender a dor dessa pessoa, entender a insatisfação, mas nunca ah, tornar isso ordinário, né? Algo assim, Exatamente. absolutamente. A gente perder essa conexão com o cliente e com a realidade, com o direito, com o bem da vida ali sendo Porque tratado, mesmo né? que a gente consiga perceber no caso que no caso a sentença, o acordo, enfim, a decisão, ela foi juridicamente correta, ainda que a gente não tenha gostado ou desejasse que o resultado fosse diferente, mas que, ok, isso aí aconteceu porque poderia ter acontecido mesmo esse resultado. Para a gente aquilo é aceitável e compreensível, que Dentro do dentro do sistema. sistema. Mas aí a gente vai precisar traduzir isso para o nosso cliente, né? Dizer, olha, por que aconteceu isso? Em razão desse fator ou dessa prova. O juiz foi nessa linha, o desembargador considerou tal fato e em razão disso. Mas tentar explicar para que também não fique uma ideia de que assim, o poder judiciário não sabe nada, Exato, é. né? Porque assim, isso não vai resolver. Então é tentar explicar a razão de, ainda que a gente não concorde. Eu Exato. acho que essa também é uma das nossas missões aí, né, Exatamente. das nossas atribuições como advogado, é tentar, eh, traduzir o que aconteceu na linguagem desse nosso cliente, seja ele quem for, não importa, uma empresa ou um Uma pessoa, paciente quem ou um quer que seja. profissional, enfim, não importa, né. E eu acho também que quando a gente ganha, Claro, é a mesma, né, porque não ganhou porque tem que o saber no eu ganhar, não é agora isso? falando do meu lado aqui do que eu faço, né, não é porque o paciente, utilizou de má fé, não necessariamente. É. Eu costumo dizer qual das especialidades mais processadas? Basicamente, ginecologia e obstetrícia, cirurgia plástica. Cirurgia plástica a gente já falou bastante coisa, de expectativa e tudo mais. Na ginecologia e obstetrícia, estamos tendo cada vez menos filhos nas famílias. O parto virou um evento, literalmente um evento, com filmagem, com festa, com lembrancinha, com tudo isso. Quando não dá certo, e infelizmente acontece o óbito, A frustração é a maior delas, não é? não tenha dúvida. Então veja, em linhas gerais, é razoável, é razoável que essa mãe ou que essa mãe, que esse pai questionem a conduta profissional. É razoável, é esperado. Por quê? Porque eles sofreram com a perda. Sem Então, dúvida. assim, não há, a princípio, uma má-fé. Mas está querendo ganhar dinheiro à toa. Não necessa Não não, não é. necessariamente. E aí, ao final, se prova que o médico fez tudo certo, que ele não errou, que aquilo foi uma fatalidade, como na imensa maioria das vezes é. 60% dos óbitos fetais a gente não tem explicação técnica. Não se sabe por que não nasceu. Não tem explicação. Não tem porquê. O que que foi? Não sei. Né? Não sou eu que não sei, a ciência médica não sabe. Mas também aí não pode, como a gente diz, espizinhar. Porque tá vendo, esse paciente é um bandido, queria só tirar proveito. Não. Tem É os a fa casos em que isso acontece, sem dúvida. mas a imensa maioria das vezes é uma frustração que gera uma expectativa legítima de um proveito ali através da ação judicial. Né? É Proveito isso. entendido aqui, por favor, como uma procedência, não ganhar dinheiro à luz de um Claro, óbito, não claro. é isso que eu quero dizer, né. Então, assim, é isso também, é saber perder, é Saber saber ganhar, ganhar, entender o sistema, né, é e isso. nós somos os E tradutores nós disso. somos os técnicos, É né. isso, Então a gente precisa ter esse distanciamento para justamente conseguir passar uma mensagem correta para os nossos clientes. maravilha. Marcos, muito bom, acho que a gente podia seguir aqui falando, porque é tema que, como é o dia a dia, né, a gente vai puxando, vai vindo. Mas eu acho que esse nosso final aí, fazendo esse paralelismo com a advocacia, é uma boa forma da gente terminar e coloco aqui para você, te agradeço muito, coloco, você quer ter alguma última colocação aqui? Não, só queria agradecer, dizer do papel da ASP em geral, o quanto é importante para nós advogados, sejamos aqui do estado de São Paulo ou até mesmo de fora do estado de São Paulo. É algo que muito me orgulha estar fazendo parte um pouquinho dessa história
com essa nossa conversa aqui de hoje. Então, espero que os colegas também tenham aproveitado e se interessem um pouquinho sobre esse maravilhoso mundo do direito médico, que a gente atua com bastante respeito a todo mundo, aos pacientes, aos profissionais, às instituições em geral. E eu acredito que a gente hoje realmente tenha conseguido cumprir com esse nosso dever também de levar informação aos colegas e a toda a classe dos advogados. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Marcos. Obrigado a todos.